Boa noite. O tema do nosso trabalho é o ser e tempo, uma analítica existencial. Heidegger, ele desde muito cedo, ele se dedicou aos estudos voltados para a questão humana, a questão do ser. O autor que nós utilizamos para fundamentar e para embasar o nosso trabalho diz que existem dois tempos dos estudos de Heidegger. O primeiro é que ele desenvolve a questão questionando a si mesmo sobre os conhecimentos que ele tinha, então ele participa de seminários. E o segundo tempo é que ele volta para a questão do ser, do estudo do ser, de compreender esse ser. O livro Ser e Tempo foi publicado no ano de 1926, por pressão mesmo no meio acadêmico, porque havia muito tempo que ele não realizava nenhuma obra, obras não, porque na verdade Heidegger dizia que ele não fazia obras, e sim escritos que correspondiam com o fluxo do seu pensamento. E no ano de 1927 é que a partir do instante que esse livro teve grande impacto no meio acadêmico, o livro Ser e Tempo, é que ele foi publicado no Anuário de Humanista, no Anuário Acadêmico da área humanista. Husserl foi o professor de Heidegger e ele dedicou os seus escritos a ele, apesar de terem ideias completamente diferentes, porque para Husserl a questão da fenomenologia é voltado para a questão do ser, e para Heidegger é voltado para a questão ontológica. Eu vou falar sobre a retomada da questão pelo ser, tanto no ponto de vista da filosofia, né, das questões filosóficas, da tradição filosófica, quanto no ponto de vista de Heidegger a respeito dos argumentos utilizados pela filosofia. Então, o primeiro ponto a frisar é que por 25 séculos a questão filosófica relacionada ao ser foi abandonada pelo Ocidente. Isso aconteceu devido a alguma série de pressupostos apresentados sobre o ser naquela época. Então, isso é, desde Aristóteles e de Platão, o ser ele já motivava o ato de filosofar. Mas o que fundamentava a questão era visto como um conceito geral, que não tinha uma definição. E pelo ser não ter uma definição, não era necessário questioná-lo. Então, por isso que ele foi abandonado por tanto tempo assim, foi deixado de lado, porque como ele era visto como um conceito geral, não era necessário questioná-lo. Mas de acordo com a tradição filosófica, ela criou novos argumentos do porquê que não se pode definir o ser. Então, a gente entra aqui, que de acordo com a tradição filosófica, a questão do ser não se pode aprender no ente das coisas que são. Isto é, não se pode definir o ser, pois se o mesmo é definido, ele passa a ser a questão de alguma coisa. Ou seja, se o ser ele é alguma coisa. E, consequentemente, eu acabo atribuindo um ente como uma determinação e acabo me esquecendo de fato do ser, Pois, quando tentamos... Vou voltar aqui numa parte. Com isso, temos que ver o ser como uma totalidade. Não podemos fragmentá-lo, não podemos reduzi-lo e não podemos teorizá-lo, porque, por exemplo, se tentamos teorizá-lo, perdemos o movimento que é característico do existir. E aquilo que eu conceituo que talvez já não seja mais. Tanto é que a apostila Escuta e a Fala diz que é no contato que eu posso ver o todo, Quando eu deixo de lado as minhas preconcepções para dar vazão ao fenômeno do ser, o que realmente ele é,
né? Porém, não se pode teorizá-lo, entendeu? É como se temos que viver na prática. Não devemos teorizá-lo. Porque quando a gente teoriza-o, a gente, consequentemente, o que conceituamos que seja, né, aquilo que definimos que talvez na prática já não seja realmente aquilo. É esse o ponto que eu quero chegar. Com isso, Hayek, ele sabendo desses argumentos da filosofia, ele fala que, embora esses tais pressupostos ele tenham o intuito de calar a questão, de se questionar uma definição do ser, na visão dele, esses pressupostos eles têm o intuito de calar, né, a definição do ser. É com este conceito obscuro que se tem uma das razões do ser ter que ser questionado. Então, é um motivo de, por não ter uma definição, de, tipo assim, é uma forma que é um argumento que a filosofia teve para um conceito, né, obscuro que a filosofia desenvolveu, mas que é um motivo, é uma razão do ser questionado na visão de Hayek, né? É isso, galera. Somente para concluir, Heidegger ele diz que ele propõe uma analítica do ser aí, o Dasein. E o que seria esse ser aí? O ser aí, ele é fundamentado pelo ente, em que, destrinchando isso de uma forma mais simples, é quando o homem ou o ser, este ser, apesar de suas infinitas possibilidades, ele começa a questionar sobre si mesmo, ele realiza reflexões sobre o seu comportamento. Então, toda essa analítica filosófica desenvolvida por ele, proposta por ele, serve para que nós possamos fazer uma reflexão sobre os nossos comportamentos, sobre as possibilidades que o sujeito tem, e a partir daí é que o sujeito começa a compreender, começa a desenvolver a sua essência. É daí que a sua essência começa a aparecer.